Olá, um abraço para você de Sete Lagoas, de toda a região. Nós estamos entrando no ar a partir de agora com mais uma edição do programa Tempo Esportivo, uma parceria da TV Sete Lagoas com a TV Câmara Municipal de Sete Lagoas. Hoje, quinta-feira, 24 de setembro de 2020. Que semana, hein, galera? Tempo Esportivo vai fazer o balanço da participação dos brasileiros na Copa Libertadores da América. Ainda tem o Santos, né, para entrar em campo hoje. Os outros todos já estiveram em campo. Vamos falar também de Copa do Brasil. A América já havia se classificado. Ontem tivemos mais definições. Os preparativos, porque amanhã tem dose dupla de mineiros na Série B. Sábado tem um Atlético contra esse Grêmio, hein? Parece que o Grêmio não vem com força máxima. Um jogo importantíssimo no Mineirão. As notícias atualizadas também do nosso Democrata Jacaré, e ainda vamos repercutir um pouco mais a questão da nossa querida Copa Eldorado de futebol amador. Esses e outros assuntos no Tempo Esportivo de hoje, contando com essa fera que está aqui do meu lado. Aliás, do meu lado não, né? Virtualmente, né? Porque ele está em outro local. O Tempo Esportivo segue naquele modelo não presencial, até que chegue a bendita da vacina contra o Covid-19. Tiago Lourenço Maia, tá na área. Um abraço, Tiagão. Um abraço para você, Álvaro Vilaça, para o pessoal que está em casa acompanhando aí o Tempo Esportivo. Já que você falou sobre a vacina, e aí a gente já entra na pauta da pandemia do Covid-19, a CBF está reavaliando o adiamento do jogo entre Palmeiras e Flamengo para o final de semana, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, né? Vários jogadores do Flamengo testaram positivo para o Covid-19. Inclusive, a informação que a gente tem é que o jogo contra o Barcelona, no Equador, alguns jogadores jogaram contaminados, já teriam testado positivo, e mesmo assim jogaram contra o Barcelona, entre eles o Everton Ribeiro, né? Que foi um dos últimos atletas a testar positivo, assim também como treinador, o Domenech Torrente. E aí fica aquela questão, o Flamengo foi o primeiro time no futebol brasileiro a fazer um barulho tremendo, né, para a volta do futebol, tanto é que o Campeonato Carioca foi o primeiro a voltar, porque o Flamengo forçou isso. O Flamengo talvez seja o clube que mais tenha forçado a volta do torcedor aos estádios, inclusive pressionando, né, a Prefeitura do Rio de Janeiro e dizendo que cada município é quem decide se terá condições ou não. O meu outro destaque aqui vai para a decisão do melhor jogador da UEFA, né? Que teve aí o Neymar de fora, o Neymar não ficando entre os 3 primeiros candidatos, né? Ficou o Lewandowski, ficou o Kevin De Bruyne e o Manuel Neuer, goleiro do Bayern de Munique. Lembrando que esse prêmio é referente ao melhor jogador da UEFA. Isso quer dizer que só vale a avaliação de jogos que a UEFA de competições da UEFA, né, que é o caso da Liga dos Campeões e também a Liga Europa, não levando em consideração Copas e campeonatos nacionais. E o Neymar fez uma grande Liga dos Campeões, ao meu ver, merecia estar entre os 3, né? Quem sairia nesse caso talvez seria o Kevin De Bruyne. E tem a bola de ouro, que não vai ter, todo mundo já sabe que foi suspensa, foi cancelada. A bola de ouro é que o Neymar, aliás, é que o Messi e o Cristiano Ronaldo ficam disputando, né, aquela briga de quem tem mais bola de ouro. Mas o prêmio de melhor jogador do mundo oferecido pela FIFA, o FIFA The Best, tá valendo. E aí o Neymar, quem sabe, pode estar entre os 3 melhores aí na decisão da FIFA. Ô, Tiago, abertura, destaque, mas até pegando um gancho em tudo que você falou, essa questão do Flamengo pressionando o governo federal para liberar a presença de público nos estádios, e o Ministério da Saúde sinalizou com 30% de público nos jogos de futebol profissional do Brasil. A CBF hoje, inclusive, tem essa reunião, né, com os representantes dos clubes, mas acho que isso não vai adiantar muita coisa, porque a Prefeitura de Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Calil já disse que em Belo Horizonte não tem público, se precisar ele vai lá e confisca o alvará do Mineirão e do Independência. E em São Paulo também, o prefeito Bruno Covas já disse que, por enquanto, não tem jogo na capital paulista. Então, não adianta o governo federal liberar, não adianta a CBF querer, não adianta os times do Rio quererem, porque lá no Rio a informação é de que, tendo futebol, tira o povo da praia e o povo vai para o estádio. Mas em Minas Gerais e na capital paulista não tem praia. Então,
parece que, eu não sei, eu vejo com dificuldade a aprovação, pelo menos agora, para outubro já, vejo com dificuldade a aprovação de presença de público nos jogos. Vamos aguardar. Meus amigos, Tiago e todos que nos acompanham, vamos liberar aqui o nosso WhatsApp, o nosso torpedo. Vamos juntos. Olha aí, para você participar do Tempo Esportivo, 31 DDD de 7 Lagoas, 999865732. Fique à vontade para participar do nosso programa. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a sequência do nosso Tempo Esportivo. Segura aí. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em 7 Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. A gente sente a gravidade da pandemia quando ela deixa de ser número e vira nome. Minas trabalha duro para ser o estado que melhor controla a crise. Agindo rápido, o governo aumentou em 50% o número de leitos e comprou 1.047 respiradores pelo menor preço do país. Tudo isso vai passar e a gente vai voltar forte. Agora não é hora de relaxar. Continue se protegendo e, se puder, fique em casa. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui.
Estamos de volta com o nosso Tempo Esportivo pela TV Sete Lagoas, canal 8 da NET, pela TV Câmara Municipal de Sete Lagoas, TV aberta, aí você nos assiste pelo canal 11.2, agora mudou, né? Do 46 passou para o 11.2. E também estamos ao vivo pela página da TV Sete Lagoas no Facebook e pelo nosso site, tvsetelagoas.com.br. Ô, Thiago Maia, falando inicialmente aqui da Copa Eldorado de Futebol Amador, você que faz parte da organização, você que faz parte da equipe de esportes da Rádio Eldorado também, essa semana, inclusive, nós gravamos um vídeo, muita gente procurando a Rádio Eldorado, querendo participar da Copa Eldorado, que normalmente acontece entre dezembro e janeiro. Recebi ligação do dirigente do CAP de Pompéu, do Cristalino de Pompéu, de um time de Curvelo, de um time de Martim Campo. Aqui de Sete Lagoas eu já perdi a conta de quantos já demonstraram interesse em participar. O América de Prudente Moraes também. Mas é aquilo que a gente gravou no vídeo, né, Thiago? Está liberado. Tanto que a gente está vendo aí futebol, peladinha, escolinha, está acontecendo para todo lado. Mas o vírus está por aí. E aí a gente está naquele compasso de espera, porque a conversa é que vai chegar a vacina no fim do ano. Você falou que essa vacina não ia chegar. Eu te falei, vai chegar. Nem que seja sem testar direito, mas vai chegar. Na Rússia já estão vacinando o povo sem teste. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida, porque o desespero é total. É o desespero para o lazer, é o desespero para as empresas, é o desespero para manter a economia, é o desespero dos clubes de futebol, dos esportes, né, em geral, que não tem presença de público, não tem bilheteria. Essa vacina, Thiago Maia, ela está sendo assim, a revolução da humanidade, senão a coisa não caminha. E fica difícil controlar, porque você não tem como controlar, principalmente em campo aberto, né, a presença do público. Sobre a pandemia, o primeiro caso confirmado de Covid-19 foi no dia 30 de dezembro, né, na China, foi isso? Isso. Então, provavelmente nós vamos chegar um ano com essa pandemia sem a vacina autorizada, né, sem tudo legítimo. Na Rússia, como o Álvaro disse aí, já está vacinando o pessoal. Mas, enfim, para poder falar de Copa Eldorado, não tem como a organização tomar uma decisão sem que o governo, sem que o município, o Ministério da Saúde e demais órgãos competentes liberem o futebol amador. No caso da Copa Eldorado, não é simplesmente um jogo de final de semana, uma pelada, como o pessoal está marcando nas quadras, né, que voltou as peladas, né, nas quadras de futebol de Sete Lagoas. A Copa Eldorado, ela praticamente se encaixa em evento. Por que evento? Porque existe um número enorme de pessoas que vão acompanhar os jogos. Não é estádio fechado, a maioria dos jogos são feitos em campos abertos, não tem como você controlar a presença de público, não tem como você testar esse pessoal que vai estar lá, não tem como ter distanciamento, não tem como você exigir máscara, álcool em gel, enfim. Então, realmente é aguardar provavelmente a vacina sair. Eu acho que a tendência vai ser essa aí para o retorno da Copa Eldorado. Tem muita gente também me perguntando sobre a Copa Eldorado e as demais competições também. Como perguntou sobre a Copa da BB, sobre a Copa 2001, são campeonatos privados, são em locais fechados. Talvez esses campeonatos, né, tenha alguma possibilidade de ainda voltar até um pouco antes, né, da vacina, até um pouco antes da coisa estar um pouco mais controlada. Depende muito da quantidade de gente. Nesses lugares, talvez você consiga controlar o número de pessoas, consegue controlar algumas exigências, mas mesmo assim acho muito difícil o retorno aí, para ser bem sincero, viu? Antes de janeiro eu não acredito na volta do futebol amador dos demais campeonatos. Agora, o que vai voltar, Thiago, esse sim confirmado, né, é o Campeonato Mineiro do Módulo 2, que volta em 10 de outubro, tem rodada completa, né, a 7ª rodada da primeira fase, e o Democrata joga no dia 10, que é um sábado, 3h30 da tarde, no Ipatingão, contra o Ipatinga. O Democrata está em 5º lugar, busca vaga no G4 para chegar ao quadrangular final e aí buscar uma das 2 vagas para o módulo 1 do ano que vem. Ontem teve amistoso, viu, Thiago? O Democrata jogou contra um time recém-criado lá de Santa Catarina, do ex-jogador Paulo Baier.
ex-Galo, ex-América, ex-Atlético Paranaense, você vai se lembrar bem do Paulo Baier, começou como lateral direito, depois virou camisa 10, e o Paulo Baier trouxe um time aqui que se chama Prospera, e o time prosperou em cima do Democrata, viu? Ganhou por 2-1, jogo treino, claro que o Paulinho Guará fez uma série de observações, mas foi na Arena do Jacaré e o time catarinense venceu por 2-1, Democrata deve marcar mais amistosos, Democrata manteve, né, Thiago? 80% do elenco. Mas alguns saíram, outros chegaram. E a gente sabe uma movimentação dos outros times do módulo 2, o que a Federação Mineira... A Federação Mineira autorizou... Opa, cortou aqui. A Federação Mineira autorizou a inscrição de 30 novos jogadores para qualquer equipe. Então a turma está se reforçando, né, Thiago? Democrata tem que ficar esperto. Olha... Sim, tem que seguir trabalhando. Agora, me chamou a atenção esse amistoso ontem, eu até não busquei mais detalhes, né? É o seguinte, fez o amistoso, primeiro tempo venceu por 1-0, depois perdeu por 2-1, né? No segundo tempo do amistoso. Mas eu fiquei pensando, um time lá de Santa Catarina vir fazer um jogo treino, um amistoso contra o Democrata. Está fazendo vários jogos em Minas, vários jogos, inclusive então em Belo eles Horizonte. estão ficando em Minas, né? Está ficando toda a turma em Minas e está rodando, né? Então, está explicado aí, eu ainda não tinha essa informação. Porque eu pensei, um time vai sair lá de Santa Catarina para vir aqui fazer um amistoso, provavelmente então é isso, eles devem ter uma sede treinando por aqui, realizando amistosos, mas, de qualquer forma, o resultado do amistoso não é o que mais importa, né? A gente sempre... leva isso em consideração, que jogo treino amistoso é feito para que possa aperfeiçoar algumas coisas, possa tirar dúvidas do treinador, e acredito que esse jogo foi muito interessante para o Paulinho, né, para o Democrata, até para perceber o que precisa ser feito para melhorar, a condição física, precisa de mais reforços, precisa qualificar determinado setor, precisa esse Democrata ter ajustes na parte tática, então vai servindo aí para isso quando o Democrata não estreia no módulo 2. Ô, Thiago Maia, eu vou aproveitar a sua presença aqui no Tempo Esportivo, muito bom quando você participa, porque você acompanha bastante as competições internacionais também, e a gente tem tido vários jogos da fase de grupos da Copa Libertadores da América, né? Hoje termina a 4ª rodada, e aí restarão apenas 2 para o encerramento da primeira fase. 7 brasileiros estão na disputa. A gente mostrou aqui, na terça-feira, nós já tínhamos registrado a vitória do Flamengo, lá no Equador, 2-1 sobre o Barcelona. Também a derrota do São Paulo, lá em Quito, jogo também no Equador. São Paulo tomou 4-2 da LDU. Ontem nós tivemos mais 4 brasileiros em campo e hoje ainda tem o Santos. Vamos chamar os lances aí, e eu queria que você fosse já comentando aí, Thiagão, o que você viu, o que você achou, quem é que vai, quem é que não vai. Parece que a situação mais dramática é mesmo do São Paulo, né? Que vai ter que ganhar do River lá na Argentina. Sobre o São Paulo, parece ser o brasileiro com a menor possibilidade de classificação, né? Aí os gols desse jogo entre Olímpia, né? Olímpia e Caracas. A vitória de virada do clube venezuelano, 2-1. Que chama atenção, né? O futebol venezuelano, depois de um bom tempo, né, com muitas dificuldades, todo mundo lembra da crise no ano passado, e o Caracas conseguindo se manter, vencendo aí por 2-1. O Libertad, né? Aliás, a equipe do Libertad, tá certo. O Libertad, neste grupo, né, que era tido aí como favorito, né, para passar até na segunda vaga, é um grupo que tem um Boca Juniors ainda. O Caracas chegou à segunda colocação com essa vitória. Aí está o Defensa Justiça da Argentina vencendo o Olímpia, aí sim, por 2-1. O Defensa, que não é um time tradicional do futebol argentino, né? Um time mediano, não é um time grande, mas vitória importante que coloca, né, o Defensa aí na briga por uma classificação no grupo G, que é o grupo do Santos, né? O Defensa chega aí a 6 pontos, inclusive ultrapassando o Olímpia na tabela de classificação. O Santos que joga hoje, né, que pode vencer e acabar se distanciando aí na liderança da competição. Aí o Racing, que dificuldade do Racing para vencer o Alianza Lima, viu? Eu vi a informação, o Alianza Lima parece que chegou a 24 jogos seguidos sem vencer em jogos de Copa Libertadores. E o Racing ontem sofreu, viu? Perdeu o pênalti no primeiro tempo, precisou no final da partida para conseguir o resultado que faça aí com que a equipe argentina
tenha possibilidades. Aí o Atlético Paranaense, né, 2-0, o Atlético Paranaense vencendo o Colo-Colo por 2-0, e a gente imaginava que o Atlético Paranaense talvez fosse ter mais dificuldades entre os brasileiros, né? E é um grupo onde o Atlético vai dominando, chega a 9 pontos, o Atlético Paranaense, que é o líder deste grupo, seguido de Colo-Colo com 6, Jorge Wilstermann com 3 e Peñarol também com 3 pontos ganhos, né? Neste grupo ainda tem Jorge Wilstermann e Peñarol para poder jogar hoje. O Atlético Paranaense que venceu ontem por 2-0, e os gols do Furacão, o Campos contra, e de novo, né, contra, né, 2 gols contras da equipe do Colo-Colo. O Suaço acabou marcando contra. Aí o Grenal, gol do PP, de fora da área, e muito comemorado pelo Renato Portaluppi, viu? É o 10º Grenal consecutivo que o Inter não sabe o que é vencer. O Renato Gaúcho está no comando do Inter há 4 anos. Foram 24... Do Grêmio. Do Grêmio, né? Foram 24 clássicos até aqui. O Inter só venceu 3. Foram 11 empates e 10 vitórias do Grêmio. E na Libertadores, é a primeira vez que se enfrentam, né? O Inter sai em desvantagem aí no confronto direto. E só neste ano foram 5 grenais, 4 vitórias do Grêmio e 1 empate. Então, a situação é muito delicada para o Odair Hellmann, que é o treinador do Internacional, quando o assunto é clássico, né? E respira, o Grêmio respira neste grupo. Agora quem comanda o grupo é o Grêmio, né? Como diz aí o próprio Renato. Estamos comandando o Rio Grande do Sul há 4 anos e agora estamos comandando também o grupo da Libertadores, que tem o nosso arquirrival Internacional. Isso por quê? Porque o Grêmio resta 2 jogos e esses 2 jogos são em casa. Então vai vencer e garantir a classificação para a próxima fase. E isso leva a crer, né, Thiago Maia, que até pelo fato do Grêmio já ter um jogo terça-feira decisivo na Libertadores, sábado virá certamente com um time misto para enfrentar o Atlético às 9 da noite no Mineirão. Provavelmente deve ser um time reserva, o Grêmio, que tem jogadores importantes no departamento médico, né? O Maicon está no departamento médico, o Jean-Pierre está no departamento médico, o Everton, aquele canhoto que envolveu na negociação com o Luciano, também no departamento médico. Então o Grêmio tem, além de não contar com esses jogadores importantíssimos, não deve nem escalar, por exemplo, o que entrou em campo ontem contra o Internacional. É uma oportunidade tanto para o Atlético fazer o resultado dentro de casa. Atlético que segue aí no treinamento, Atlético que segue se preparando. E falando até do Atlético, Thiago, para a gente encerrar esse bloco, já que falamos do Grêmio, emendando aqui com o Galo, dá para dizer o quê? Nessa semana que o Atlético teve inteira de treinos de novo, já são 2 semanas inteiras, semana que vem de novo, que o Atlético pega o Grêmio, depois só no outro domingo que pega o Vasco. De tempo ou de falta de tempo, o Sampaoli não vai poder reclamar. E acho que a exceção do Diego Tardelli, eu acredito que assim, o Atlético tem praticamente todo mundo à disposição. Você quer arriscar um Galo para sábado aí, Thiago? Ou eu tô te jogando no fogo? Arriscar um Atlético, uma escalação... o Hever tá com problema no nariz também, né? A grande chance de não cravar uma escalação é de 90% para lá, né? Porque o São Paulo, ele sempre modifica, ele sempre observa o adversário, ele sempre observa também as condições físicas dos seus atletas, então deve ter mudança, não deve ser o mesmo time que venceu naquele jogo dramático, o Atlético Goianiense, deve ter mudanças, inclusive aí o Hever, sem saber se terá condições de jogo ou não. Mas essa semana livre para trabalhar durante competições, em meio a uma temporada onde não existiu um período, né, correto para se fazer uma pré-temporada devido a toda a situação, são os que os treinadores amam, né? Eles sonham com esse tempo para poder trabalhar. E o Atlético na ponta do campeonato, o Atlético com um jogo a menos, o Atlético desenvolvendo um bom futebol, é um período para o São Paulo fazer alguns ajustes. E quais seriam esses ajustes? Primeiro, caprichar na finalização, né? O Atlético é um time que cria muito, mas erra muito. O que o Atlético perde de chances de gols no campeonato é uma coisa incrível, né? E o outro ponto é defensivamente.
Eu nem digo questão individual, mas sim questão de posicionamento. O Atlético joga muito avançado, o Atlético é um time que adianta muito as linhas de marcação, tenta marcar no campo do adversário, mas segue sofrendo alguns contra-ataques, né? Deixando alguns espaços. Isso não vai corrigir de um dia para o outro, né? Mas com esse tempo de trabalho durante a semana, é o tempo que o São Paulo tem para poder aperfeiçoar, né? Não sofrer tanto. Vai sofrer alguns contra-ataques, mas não da forma como o Atlético tem sofrido. E é um time que, se quer realmente brigar pelo título, tem que diminuir a porcentagem, né, a média de gols tomados até aqui no campeonato. Thiago Maia, para fechar as informações do Galo, você falou no início aí, a janela internacional de transferência será reaberta no dia 13 de outubro. O Atlético mandou o Otero para o Corinthians, mandou o Casares para o Corinthians, liberou vários estrangeiros do elenco. Vai pintar mesmo Eduardo Vargas por aí e vai pintar o Giuliano também? Você acha que essa turma vem? A informação até é que com as saídas do Casares e do Otero, o Atlético elimina R$950 mil na folha de pagamento, fora os encargos. R$1 milhão, rapaz. É muito dinheiro, viu, Thiago? É muita grana e é uma grana que o Atlético com certeza libera do seu orçamento mensal e está aí a contratar jogadores, né? No caso do Vargas, contrato encerrando, é um jogador que poderia vir sem custos para o Atlético, que seria uma grande opção. E o Giuliano, né? Ele que está no futebol árabe, eu não tenho a certeza se ele está em final de contrato ou se ele tem mais um ano de contrato, o Atlético teria que fazer uma proposta para o clube árabe, também na situação que o Giuliano quer retornar para o futebol brasileiro. O Giuliano seria uma contratação e tanta para o meio de campo do Atlético, seria um jogador com capacidade de decisão, que poderia ficar na alternativa, na ausência do Natan. É um jogador que faz essa função também. Oi? Agora eu não estou te escutando, parece que travou. Ô Thiago Maia, como é que chama o rapaz aí, que você está falando o nome dele aí? É o Giuliano. Giuliano? É o Giuliano. A mãe e o pai dele chamam ele de Giuliano. Você quer chamar ele de Gil, né? Aliás, outro dia também o Renato Kaiser, você falou que ele se chama Renato Kaiser. E a mãe dele pediu para te falar que é Kaiser. E outro que você falava que era o Tchara, a mãe dele pediu para falar que é Tchará. Não, mas lá é o Tchara. Tchara. Falando nisso, o Tchara tá onde, hein? Eu até esqueci. Nos Estados Unidos. Do Tchara, tá nos Estados Unidos, na MLS. Mas sobre o Vargas, se vir, é um jogador sem custos para o Atlético, né? O contrato encerrando. Mas eu acho que pode vir um peixe maior do que esses dois atletas aí. Eu preciso chamar um intervalo, gente, e na volta nós vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Tem gols da Copa do Brasil, teve jogo isolado ontem do Brasileirão também. Segura aí que o Tempo Esportivo volta depois do intervalo. Todos nós queremos retomar a rotina. Isso vai acontecer, mas aos poucos. Enfrentamos o pior momento da pandemia. Para a retomada ser segura, o governo criou Minas Consciente, um plano inovador. Para ser efetivo, é fundamental a adesão dos municípios. Se tudo correr bem, avançamos. Se precisar, recuamos. É hora de seguirmos firmes. Continue se cuidando e, se puder, fique em casa. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI.
Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Antes mesmo de você pensar em aprender inglês, a Wizard já unia a inovação com a melhor experiência de sala de aula. E agora tem as melhores condições para você. Pra que se contentar com menos se dá pra fazer melhor? Dá pra fazer o Wizard. Tá com a grana curta? Tá sobrando mês no fim do seu salário? Vem pra cá. Porque a escola que negocia e faz do melhor jeito pra você conseguir se matricular, só podia ser o Wizard. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Estamos de volta com o Tempo Esportivo. Faltou uma informação do Atlético aí no bloco anterior. O lateral direito ex-Atlético, Carlos César, acaba de entrar na justiça contra o Galo. Ele pede pouco mais de R$300 mil, adicional noturno e descanso remunerado. Um tempo atrás, o Gilberto Silva tinha pedido um negócio lá, porque ele ficou 18 dias no Marrocos. E perdeu tudo na justiça, Gilberto Silva. Estava pedindo 11 milhões, perdeu tudo. E agora o Carlos César vem com essa lereia aí na minha cabeça, pedindo R$320 mil de descanso semanal remunerado e de adicional noturno. E o pior, viu, Thiago? O Carlos César raramente jogava. Então não sei porque ele está pedindo adicional noturno. Jogo meio de semana ele não jogava. No final de semana também não jogava. Eu vou te contar também, viu? A casa da mãe Joana. Viu? O Carlos César tinha que agradecer eternamente ao Atlético, porque ele teve um contrato aí de 5 anos, né? E pouco jogava e tinha um bom salário, né? Inclusive, ele teve renovação de contrato no período que ele esteve no Atlético automático, né? Sobre entrar na justiça contra o Atlético, eu acho que fica muito bem claro que não é um bom negócio, né? Inclusive, o Lázaro, né? Os demais da diretoria deram um recado, né? Aqui nós temos os melhores advogados. Quiser entrar na justiça, pode entrar, mas esteja ciente que existe a possibilidade enorme de não ganhar pedindo bobagem e em outras possibilidades até de ressarcir o clube, né? Como é o caso do Thiago Neves. Então, entrar contra o atleta na justiça não é tão simples assim. Eu vou entrar e vou ganhar. Não é por aí não. Vamos falar então dos jogos de ontem da Copa do Brasil. Teve um jogo da Série A também lá em Recife, entre Sport e Corinthians, abrindo a 12ª rodada. Vamos chamar aí, Thiagão, comenta pra gente. O América já tinha se classificado. Ontem, Ceará e Botafogo se garantiram. Esse aí é o jogo do Ceará contra o Brusque, né? O Brusque até saiu em vantagem. E destaque para esse jogo de ontem, que é destaque na temporada do futebol brasileiro, é o Vinícius. O Vinícius Góes, ex de Atlético, 11 gols e 12 assistências em 24 jogos. Então, a cada jogo, a média dele é de participação em gol e assistência, né? Ontem ele deu 2 assistências para gols do Ceará, que teve o Rafael Sobis marcando. O Ceará do Guto Ferreira é um dos times que me agrada ver jogando no futebol brasileiro. Aliás, a dupla, né, do futebol cearense, o Ceará e o Fortaleza, o futebol apresentado, a ideia e o conceito,
está acima de outras grandes equipes aí do nosso futebol. Equipes consideradas grandes, tanto é que vem fazendo aí um bom campeonato brasileiro, tanto Fortaleza e também o Ceará, dentro do que pode, né? Orçamento, investimento, e aí o Ceará avança de fase, venceu os 2 jogos, né? Venceu o Brusque por 2-0 fora de casa e ontem atropelou 5-1. Botafogo e Vasco. Ontem, aliás, esse aí é o jogo do Corinthians, né? Campeonato Brasileiro. Gol do Maidana. Gol do Maidana, que bate pênalti bem, viu? Não é o primeiro que ele bate, tem convertido as penalidades, que teve o Patrick ontem em campo, ex-atlético, teve o Thiago Neves entre os titulares na equipe do Sport, que chega a 17 pontos no Campeonato Brasileiro, né? Depois até confirmado, 17, 16, e o Corinthians naquela situação desconfortável, o Corinthians que é um dos piores times do Campeonato Brasileiro, né? Que não tem mais o Thiago Nunes, o Coelho ontem comandou a equipe pela 2ª vez, e o Corinthians vive a situação muito delicada, pressão na torcida. Não sei até que ponto o Corinthians pode chegar neste Campeonato Brasileiro. Vamos falar então da Série B do Brasileirão, porque amanhã nós vamos ter a sequência da 11ª rodada. A rodada já teve o Operário do Paraná empatando em casa com o Cuiabá, 1-1. Cuiabá é o líder com 22 pontos, mas a Chapecoense é a líder no quesito índice de aproveitamento. A Chapecoense tem 2 jogos a menos. Se ela ganhar, inclusive, vai a 23 pontos e ultrapassa o Cuiabá, que hoje é o líder com 22. Amanhã os mineiros em campo, Thiago. 7h15 da noite nós teremos... 7h15 da noite nós teremos Chapecoense e América. Esse jogo na Arena Condá, em Chapecó. Aliás, o América já está em Chapecó. E é briga direta no G4, né? A Chapecoense é a 4ª, o América é o 5º. O Chapecoense tem 2 jogos a menos, né? E mesmo assim está no G4, não? Está no G4, é o 4º colocado. A Chapecoense é o 4º. É isso aí. O América agora... E depois 9h30, Cruzeiro e Avaí no Mineirão, que é aquele jogo de risco pro Cruzeiro, Thiago. Já comenta aí, já faz um pacote só aí. Sobre o América, né? Agora vai com força máxima, né? Perdeu aquele compromisso em casa para o Figueirense 1-0, porque a prioridade era classificar na Copa do Brasil e conseguiu classificar passando pela Ponte Preta, né? Agora volta a força máxima, concentração total para enfrentar a Chapecoense. E o que faz o americano ter confiança de um bom resultado é porque o América foi lá no sul do país também, em Curitiba, e venceu o Paraná no Dorival de Brito, que até então era o líder da competição. Então, existe a possibilidade do América conseguir pontos aí contra o Chapecoense, que se mostra uma equipe preparada também para voltar para a elite do futebol brasileiro. Sobre o Cruzeiro, que joga contra o Avaí também, que faz uma temporada muito ruim, um Avaí que não consegue jogar, não consegue funcionar. E se o Cruzeiro deixar escapar pontos para mais uma equipe em situação delicada, em situação desconfortável, eu acho que vai ficar cada vez mais delicado a situação, né? Não existe e não pode ter a possibilidade do Cruzeiro perder pontos para esse Avaí. O Avaí é uma das equipes mais fracas hoje da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, é um adversário propício para você conseguir 3 pontos, para você voltar à confiança, voltar a pensar na parte de cima da tabela. Serão 2 jogos em casa consecutivos do Cruzeiro, que pode ter a volta do Sassá. O Sassá que foi reintegrado ao elenco do Cruzeiro. Ele que foi demitido por justa causa do Curitiba. Em primeiro momento, o Cruzeiro não queria reintegrar o atleta, até pela necessidade, né? E aquela questão também de não poder contratar. O Sassá passa a ser visto com bons olhos, como uma boa opção para o Ney Franco. Eu até acho que o Sassá, com a cabeça no lugar, ele um pouco mais dedicado, ele joga nesse time do Cruzeiro, né? Talvez não como titular absoluto, mas um jogador que pode aparecer como oportunidade na ausência do Marcelo Moreno. Pode ser um atacante que pode ser utilizado também pelo lado do campo, então ganha, tecnicamente falando, uma peça importante. Agora vamos ver se o Sassá vai querer entrar dentro do eixo, né? Se ele vai querer seguir as normas para ser um atleta de futebol.
Agora, ô Thiago, em cima disso aí que você está falando, que o Cruzeiro não pode contratar, enquanto você falava, eu estou pensando aqui. O Cruzeiro tem jogador da Ferroviária, que já fez acordo com ele. Tem um jogador que é do próprio Cruzeiro, que voltou do América de Natal. Me parece que esse até já pode jogar, né? Porque ele já tem contrato. Questão do Marquinhos Gabriel. Tem a questão, a Gol Sassá pode, porque ele já tinha contrato, só foi reativado. O Cruzeiro tem outros nomes aí que a diretoria tem já mais ou menos apalavrados. O próprio Angulo, né? Que voltou do Palmeiras. Mas depende dessa situação lá do Zória, da Ucrânia. E é uma situação que eu não consigo entender. O Cruzeiro diz que tem os documentos do acordo, tem os e-mails. O time ucraniano fala que a pessoa que fez o acordo não tinha autorização para falar em nome do clube. E aí vem aquela situação, Thiago. Tudo na FIFA é muito lento. Eu me lembro, já falei isso aqui no programa, na época do saudoso Eduardo Maluf, como diretor do Atlético, o Atlético indo para o Marrocos, precisava inscrever o Fernandinho, o atacante, que veio para o lugar do Bernard, que tinha sido vendido justamente para a Ucrânia. E o Maluf falava assim com a gente, olha, a gente não consegue falar dentro da FIFA, você não consegue falar nos departamentos, você não recebe feedback das coisas, parece um negócio assim muito distante dos clubes. E eu temo que o Cruzeiro esteja com essa dificuldade, até de apresentar esses documentos, de comprovar. Eu sei que tem advogado na Suíça tentando resolver, mas se ficar nessa aí, Thiago, e o Cruzeiro não puder inscrever mais jogadores, é mais um drama para a sequência da temporada. A verdade é que também para poder inscrever jogadores, está aí o Angulo para ser inscrito, é um jogador que chegaria para ajudar bastante o elenco, um jogador de velocidade, um jogador de lado de campo, iria contribuir bastante. Mas eu tenho dito desde o início da Série B, mesmo com este elenco, é até repetitivo, o Cruzeiro, fazendo análise técnica, né, do que se tem dentro do elenco, em comparativo com outras equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não tem um elenco pior do que nenhum clube da Série B. Pode ser que esteja no mesmo nível de alguns, mas pior, o Cruzeiro não tem um elenco pior. Jogar no Cruzeiro tem um peso maior, é mais difícil do que jogar, exemplo, no América? É claro que sim. O jogador sente realmente o peso de jogar no Cruzeiro, que é um clube grande, é um clube de vários títulos, é um clube de massa. Então, o que afeta o Cruzeiro talvez seja isso. Não acho que é nem a questão de elenco, para ser bem sincero, esse elenco aí tem totais condições no âmbito técnico de conseguir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Fica bem claro que o problema do Cruzeiro não é somente o elenco, é muito mais do que isso. Os problemas do Cruzeiro são extracampo, são problemas de organização tática, talvez algum problema de condicionamento físico, porque o Cruzeiro tem aí jogadores mais experientes, né, como o Henrique, como o Jean, como o Marcelo Moreno, como o Léo, até mesmo o Ariel Cabral, jogadores com idade um pouco mais avançada, e talvez essa sequência de jogos, né, sem tempo para poder se trabalhar, seja um ponto delicado para a equipe do Cruzeiro. Mas eu continuo mantendo a minha opinião. Não existe nenhum elenco melhor do que o do Cruzeiro na Série A. Pode ter no mesmo nível, mas melhor não tem. É uma situação que nós vamos ter que aguardar, ver talvez até o lado mais emocional, né? Muitos protestos, a torcida pegando no pé, o presidente pedindo calma. Aliás, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, disse que várias dívidas do clube já foram pagas. Não sei se foi com dinheiro emprestado, como é que está sendo resolvido isso, mas ele disse que o Cruzeiro não vai falir. O Cruzeiro, inclusive, já está com credibilidade no mercado novamente. Mas precisa agora ter sossego e o Ney Franco trabalhar. Também não sei se o Ney Franco era o nome certo para substituir o Anderson Moreira, mas agora não adianta falar isso também, porque ele já está aí. Eu acho que uma vitória contra o Avaí, se emplacar depois outra contra a Ponte Preta, 2 jogos em casa, o Cruzeiro tem condições de retomar. É inimaginável o Cruzeiro não subir para a Série A do ano que vem. Thiago, Vilas, só para completar o assunto do Cruzeiro aí, o presidente atual do Cruzeiro, eu acho que ele vem tentando fazer um bom trabalho, ele vem buscando ajustar a casa, vem tentando quitar as dívidas, só que ainda falta ele jogar a real para o torcedor. Falta ele chegar e dizer, gente,
Este ano nós estamos indo da forma como dá, a folha salarial ela foi reduzida, mas para 2021 isso é impossível de se fazer pensando que podemos estar na Série A do Campeonato Brasileiro. E mais impossível ainda, porque nós sabemos que desde 2018 tem pendências com jogadores do Cruzeiro. Porcentagem de direito de imagem, premiação, outros bônus de 2018. De 2019, se eu não me engano, de agosto de 2019 até dezembro, o salário da turma, que não era pouco, que era 800, 700, 1 milhão, ninguém recebeu praticamente nada. Férias, 13º, e tudo isso ficou para 2021. Então, esse ano está trágico, porque está na Série B, está sofrendo, mas eu acredito que 2021, o ano do centenário do Cruzeiro, vai ser um ano trágico, a não ser que busque parceiros que estejam dispostos a colocar grana e fazer com que o Cruzeiro minimamente não tenha um ano vergonhoso em 2021. Então, acho que está faltando só um pouco dessa clareza para o torcedor, que às vezes não entende, né? Como que está as finanças aí, fora os processos que já estão na FIFA. O próprio Anderson Moreira falou isso no dia que ele saiu. Olha, o torcedor não tem noção do tamanho da reformulação que está sendo feita no Cruzeiro. Eu preciso desfazer agora a conexão TV Sete Lagoas, TV Câmara. Telespectadores da TV Câmara agora vão seguir com a programação normal da emissora. Pela TV Câmara, canal 11.2, o Tempo Esportivo volta amanhã, às 14h e às 19h. E para você, da TV Sete Lagoas, segura aí, que depois do intervalo tem recados importantes e o Thiago Maia dando aquela pincelada final sobre o futebol europeu. Valeu, obrigado. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. A gente sente a gravidade da pandemia quando ela deixa de ser número e vira nome. Minas trabalha duro para ser o estado que melhor controla a crise.
Agindo rápido, o governo aumentou em 50% o número de leitos e comprou 1.047 respiradores pelo menor preço do país. Tudo isso vai passar e a gente vai voltar forte. Agora não é hora de relaxar. Continue se protegendo e, se puder, fique em casa. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. Nós estamos de volta, reta final do Tempo Esportivo. Deixe-me falar para vocês aqui de uma empresa muito tradicional, né, que está conosco aqui no Tempo Esportivo há muitos anos, que é o Supermercado Santo Antônio. O Supermercado Santo Antônio é um negócio fantástico. Nós estamos com a promoção especial aí de fim de ano. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom, joga na urna e concorre a mais de R$100 mil em prêmio. Olha só, gente. R$100 mil em prêmio. Eu estou falando de 2 carros 0 km e de 10 vales compras de R$3 mil cada um. Então você pode ir comprando, acumulando os cupons e concorrendo a esses prêmios especiais que estarão disponíveis. O sorteio confirmando em janeiro. Seria agora no meio do ano, em função da pandemia do coronavírus, passou para janeiro. Lembrando que no Supermercado Santo Antônio, você compra e paga em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros e em até 35 dias no cheque pré-datado. Supermercado Santo Antônio são 2 endereços em 7 Lagoas, na rua Professora Beilard, no bairro das Graças, e na rua Olavo Bilac, no bairro São Jorge. Tem ofertas especiais também do Sacolão Center, ofertas que acabaram de chegar, a Sandra mandou pra gente, produtos que vieram fresquinhos da Ceasa. Ninguém vende mais barato que o Sacolão Center, viu, gente? Olha aqui, abobrinha italiana, pepino, mamão formosa, batata extra, beterraba, melancia, tudo isso, R$ 1,98 o quilo. Tem promoção também, 3 abacaxis por R$10. Você pode pagar no cartão de crédito, pode ligar para o teleentrega, que você vai ver o número aí na tela. Se você não tiver tempo de ir na loja, você liga, solicita o teleentrega. É uma facilidade incrível. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center. E no encerramento do programa, eu vou chamar um vídeo aí, que é uma prestação de serviço que o Grupo Santa Helena Pneus está fazendo para você. O Grupo Santa Helena, da Pneus Santa Helena, está fazendo. Mas antes desse vídeo, antes desse recado final, Thiago Maia fechando a participação. Futebol europeu, tem bola rolando, mas sem torcida, né, Thiago? É isso mesmo? Continua ainda sem a presença de público no estádio. É isso mesmo, Thiago Maia? Acho que seu microfone está fechado aí, viu, Thiago Maia? Conta pra gente o detalhe aí, para que nós possamos finalizar o Tempo Esportivo desta quinta-feira, meu amigo. Anda, bala. Muito bem. Fechou de novo. Ah, menino. É o tradicional. Agora sim. Manda bala. Olha, alguns jogos com presença de público. Alguns países tá a bola rolando com 20%, 30% da capacidade do estádio, né? Na Alemanha, por exemplo, está um pouco dividido, né?
alguns jogos com torcida, outros lugares sem torcida. Por exemplo, o jogo do Bayern, no estado da Baviera, sem presença de público. Né? Em Dortmund, por exemplo, já com a presença de público. E vai sendo dessa forma que está se lidando aí o futebol alemão. Na Inglaterra, estava para retorno, né, do torcedor na próxima semana, no início do mês de outubro, né? Mas foi cancelado a presença de público nos estádios, 20%, 30%, já para essa primeira semana de outubro. Hoje tem decisão da Supercopa, né, europeia, o Bayern de Munique jogando contra o Sevilha, o campeão da Liga dos Campeões, contra o campeão da Liga Europa. E também não terá presença de público, o jogo que acontece no horário de Brasília às 4 horas da tarde. Inclusive, muita gente já tinha comprado ingresso, já tinha comprado passagens, o jogo é na Bulgária, e o que a gente tem de informação é que não vai ter a presença de público. Então tá essa gangorra, alguns lugares tem, outros lugares não, e vai ser dessa forma, acredito, até sair realmente a vacina. Ô, Thiago, tem um recado muito importante, eu acho muito positivo quando uma empresa que tem compromisso com as questões sociais, tem compromisso com as questões de segurança, quando ela resolve fazer campanhas nesse sentido. E por isso a TV 7 Lagoas apoia e abraça a campanha lá da Pneu Santa Helena, questão de perfuração de pneus, de ampliação de tempo de garantia, coisas que geram segurança, conforto para os clientes. Preste atenção nesse recado que a gente vai rodar agora da nossa querida Pneu Santa Helena, revendedora autorizada Pirelli aqui na nossa região. Você conhece o Tire Life Pirelli? Agora você tem até 1 ano de proteção contra perfurações, cortes laterais e bolhas em diversas medidas de pneus Pirelli. E o melhor, sem nenhum custo adicional. Consulte as revendas oficiais e medidas participantes em pirelli.com.br/tirelife e aproveite. Isso aí, gente. Vamos aproveitar esta oportunidade de mandar um abraço aqui para meus amigos Nequinho. Nequinho, os cruzeiros, seu te mata, meu amigo. Meu amigo Arilton Machado também. Esse é galo, né? Ariado é cruzeirense, mas não liga muito, não. E o Marquinhos, o pai dessa turma aí, é atleticano. Thiago Maia, obrigado pela presença e até a próxima, meu querido. Valeu, um abraço. E último recado aqui, hoje tem Copa do Brasil também, Atlético Goianiense e Fluminense, jogo às 8 horas da noite, primeiro jogo do Maracanã, o Fluminense venceu por 1-0. Isso aí. Estamos fechando mais uma edição do programa Tempo Esportivo. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Mais um programa ainda no formato virtual. Brevemente, com as coisas mais tranquilas, estaremos de volta ao estúdio. Muito obrigado pelo carinho da audiência, gente. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus e até amanhã.